essa empresária, ela quer que as coisas aconteçam, embora ela não esteja com tempo hábil para fazer aquilo, ou até mesmo psicologicamente pronta para executar. Então, eu sinto que tem uma cobrança do digital em cima das empresárias de uma forma geral. Você precisa postar stories, você precisa criar conteúdo, você precisa, só que não vê o outro lado. Porque ao mesmo tempo que essa empresária ela precisa cuidar do digital, ela também precisa cuidar de outras frentes do negócio dela com a mesma responsabilidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucro Max. E hoje eu tenho uma convidada especial, eu faço questão de apresentar ela. Até fiz um briefing aqui para não me perder de tanta coisa que essa mulher tem com apenas 24 anos, tá? Ela atua em duas frentes. Na frente de educação, com a Money Class, ela tem uma comunidade onde ela é líder dessa comunidade para mais de 500 mulheres empreendedoras do ramo de gastronomia. E na segunda frente que ela atua, uma frente de serviço, ela tem a TP Tráfego Pago, que é especialista em funis de venda. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Tawane Cavalcante. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz com toda essa apresentação e principalmente pelo convite de estar aqui. Show de bola. Me perdoem aqui ter colado para fazer essa apresentação, mas que era muita coisa e eu queria realmente deixar tudo muito bem definido, né? E aí eu já começo o papo pedindo para que você nos fale um pouquinho quem é a Tawane, de 24 anos, que tem uma comunidade com mais de 500 pessoas, que para mim é muito relevante, né? No mundo digital eu sou zero à esquerda. Quem sabe aí tô começando a entrar agora nesse mundo, muito por influência também do nosso papo. A gente se conheceu no associativismo, mais uma convidada do associativismo que vem aqui para a mesa. Então conta um pouquinho quem é a Tawane, da onde veio, para onde vai, quais são as perspectivas e tudo mais. Depois a gente começa aí nos caminhos que tu vai direcionando aí no papo. Perfeito. Quando eu vou falar de mim é sempre muito associado à minha questão profissional, porque hoje é com certeza o que mais me define, pela minha rotina ser muito interligada com os meus estudos, com aquilo que eu apresento para as minhas alunas. Como você mesmo falou, é muito relevante ter mais de 500 alunas e eu consigo visualizar isso porque eu tenho um negócio que ele é muito único no mercado. A maioria das empresárias, elas não são assistidas pelas pessoas. Muito difícil você ver empresas grandes olhando para empresas embrionárias. Você vê empresas maiores viabilizando vertentes educacionais ou até mesmo projetos para essas empresárias terem toda a sustentação necessária para crescer as suas empresas. E esse foi o meu maior intuito ao fazer a Money Class e principalmente com a ATP. Tanto que a ATP é uma empresa muito nova no mercado quando se trata de tempo de mercado, porque ela tem 1 ano e ela cresceu extraordinariamente. A gente já atendeu mais de 200 clientes nesse período. Caraca. E como que isso aconteceu? Por esse olhar único do mercado. Então, se hoje você for pesquisar nas redes sociais, ramo alimentício, tráfego pago específico para o ramo alimentício, você vai encontrar muitas pessoas que tu entende que generalizam esse ramo. Não tem esse olhar de que é o meu caso, já tive 12 anos dentro de uma cozinha mexendo panelas. Então, quando as minhas alunas ou minhas clientes, elas vêm comigo buscando esse olhar dentro do digital como mais uma vertente para crescer o seu negócio, elas olham para isso e eu entendo empaticamente todo o processo dela, as dificuldades e principalmente os empecilhos, desafios, e com esse olhar empático, o mesmo olhar que eu tenho, o meu time também tem. Todas as pessoas que trabalham junto comigo nesses projetos estão totalmente conscientes desse meu pensamento e compactuam desse mesmo pensamento e fazem com que elas se sintam assistidas. Por isso, tanta conexão que eu tenho com as minhas alunas, por isso a confiabilidade que elas possuem no meu serviço, nas minhas frentes educacionais. Acredito que tudo foi fluindo muito intencionalmente e é um projeto que eu guardo dentro do meu coração e que eu tenho certeza que vai expandir cada vez mais. Cara, que legal saber disso, principalmente ouvir essas palavras tão bem colocadas de uma pessoa de 24 anos, né? Um nível de consciência realmente muito avançado. E aí me vem a questão, 12 anos mexendo panela. Você estava falando da tua história, mas uma pessoa de 24, 12 anos começou cedo. Conta pra gente mais ou menos esse começo da tua história aí com o segmento de alimentação, né? Ou de gastronomia, para que a gente entenda aí um pouquinho mais do contexto e o que faz tu ter tanta força hoje com 24 anos apenas, né?
é sempre importante frisar que as coisas sempre começam antes de nós. Até mesmo antes da gente nascer, as coisas começam fazendo com que resulte no que a gente vive hoje. Eu acredito muito nessa máxima, de que o que a gente vive hoje ele é a soma de pequenas ações anteriores. E por isso a realidade ela é essa. E aí a gente tem que voltar antes mesmo de eu nascer. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma graduação. Porque todo mundo da minha família tem empresa. Então, a minha mãe, a minha avó... Eu lembro que a minha avó tinha um botequinho, que a gente chama, de vender comida, farinha, arroz, balinha. Às vezes ela vendia cachaçinha. Então, eu vim dessa raiz empresarial. Só que a minha mãe sempre trabalhou com floricultura, com outros segmentos. Quando a gente veio, porque eu sou do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, né, de Tapes, que é uma cidade hoje, acredito que tenha 16 mil habitantes, bem pequena mesmo. Quando a gente saiu de lá, que a minha mãe veio para Florianópolis buscando que eu conseguisse ter mais oportunidades de estudo, porque se eu quisesse estudar lá na minha cidade, por exemplo, não tinha faculdade. Eu teria que sair da minha cidade todos os dias, pegar um ônibus até Camaquã ou a cidade mais próxima para conseguir fazer uma faculdade. E a minha mãe não queria que eu tivesse toda essa mão para eu conseguir me formar, e ela decidiu vir morar para Florianópolis. Quando ela veio morar para Florianópolis, ela alugou um ponto comercial, que não era um ponto comercial, ela tornou um ponto comercial, alugou uma casa. Uhum. E ela fez, atrás a gente morava, e na frente era a cozinha. E ela começou fazendo quentinha mesmo, marmitinha. Uhum. E eu sempre ajudei, porque para quem é do ramo alimentício sabe que se tem algo que o ramo tem, é demanda de serviço. Então, tanto para louça, tanto para cortar, picar, coisas que uma criança conseguia fazer. Eu tinha 12 anos e ali eu já estava dentro da cozinha. Então, eu de manhã e de noite ajudava minha mãe com as preparações das refeições. E à tarde eu estudava. Na época, eu acredito que eu estava na 7ª série, com 12 anos. Mas eu estava estudando. E aí, eu estudava de tarde. O que aconteceu ali? Sempre eu já tinha um olhar das preocupações da minha mãe, porque sempre fui eu e ela. Eu não tenho contato com meu pai, a gente não tem uma família muito grande, então sempre foi eu e ela. E nessa trajetória, eu sempre vi que ela tinha muitas preocupações. Preocupação para contratar, preocupação para conseguir vender mais, preocupação com o custo dos insumos. Sempre foi uma trajetória muito desafiadora. E diferente do que eu tenho a consciência hoje, a gente fazia as coisas meio no tato, né? Então, eu suponho que aquilo ali dá certo. E aí a gente ia por ali. E ali eu fui criando esse feeling empresarial. E nesse feeling que foi se criando, eu desenvolvi muita competência de vendas. Então, eu nunca fui uma criança intimidada pelas situações da vida. Então, a minha mãe sempre me colocou na parte de frente. Por exemplo, ela estava dentro da cozinha montando marmita, ela já queria que eu ficasse na frente da casa, panfletando, conversando com as pessoas. Então, ali eu fui desenvolvendo essa minha vocação para vendas. E ali foi o nosso primeiro comércio, foi a minha primeira vez que eu tive uma experiência com vendas, com negócio alimentício, com todo esse olhar 360 de um modelo de negócio. O que aconteceu com essa empresa, que na época se chamava Sabor à Mesa? Ela cresceu muito. A minha mãe fechou um contrato, acho que de 100 mil de faturamento, com uma construtora na época. Uhum. E ali eu vi minha mãe penar, porque o que era algo extremamente pequeno teve que tornar uma proporção absurda. Só que, por a minha mãe nunca ter buscado consciência em estudos, ela sempre buscou nessa parte de feeling, ela se sobrecarregou demais. Então, eu vi por muitas vezes a minha mãe trabalhar assim, virada, de um dia pro outro, com várias situações chatíssimas com funcionário que roubava gente, situações de... Enfim, muitas coisas, porque a demanda era muito, muito, muito alta e a gente não tinha capacidade alguma para lidar com aquilo. A gente não... Processo. Não, nada, era assim, no soco mesmo. Hoje tem tantas marmitas pra fazer, dá-lhe fazer marmita, nem contava direito, mandava às vezes umas a mais, umas a menos. E aí a minha mãe sempre contava comigo. Uhum. Então ela nunca colocou a Tawane é criança. Não, a Tawane é minha filha, ela ganha com isso, ela tem responsabilidade. Então a minha mãe, eu lembro que ela ficava muito tempo no mercado.
E aí eu ficava lá. Só que por eu ser criança, as pessoas não me davam muita, podemos dizer, elas tinham uma certa liberdade comigo, que não tinham com a minha mãe. E aí eu precisava conferir as coisas, eu pedia, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo, e elas não faziam. Tipo, você não é minha patroa, né? É a minha mãe, é a sua mãe. Então eu vou responder a ela. Então, nossa, muitas situações, assim, diversas mesmo, que se eu pudesse, falaria só dessas experiências nesse negócio. E o que aconteceu quando isso chegou num limite, assim? Eu digo de um limite humano, assim. Eu e a minha mãe, a gente estava esgotada. Claro, a gente conseguiu comprar um carro, a gente conseguiu... Eu estudei em escola particular, saí de uma escola pública para uma escola particular. Eu consegui vários bens, a gente foi acumulando dessa experiência, mas esgotado mentalmente, fisicamente, tudo. E aí a minha mãe vendeu esse ponto comercial para uma terceira pessoa, para ela conseguir abrir um outro comércio. No que ela abriu um outro comércio, qual que foi o pensamento dela? Vou abrir algo que seja mais fácil. Porque comida... A alimentação é complicada. E tu compra, tu prepara, tu vende, tu limpa. Isso. É todo um ciclo, né? Exato. Então, o que a minha mãe pensou? Eu vou abrir uma petiscaria. Ao invés de trabalhar com comida, que é arroz, feijão, que tem vários preparos, eu vou fazer algo mais simples, que daí eu não preciso de várias pessoas dentro da cozinha. Usa chapa e gera. Então, ela abriu essa petiscaria. Aí ela já não estava mais Sabor à Mesa, que era lá mais dentro, assim, de Canasvieiras. Ela foi abrir pro centrinho. Aí a gente abriu o Tchê Petiscaria, que era o nome do negócio. Tchê Petiscaria. Meu! E ali, mais uma vez, saímos de trás da cozinha. E a gente foi para um outro negócio que, de novo, a minha mãe não tinha condições de alugar duas coisas. Então, ou ela alugava uma casa e transformava em ponto comercial. Isso, ou ela alugava o ponto comercial. E aí, como a gente precisava morar, e aí a gente não tem família, enfim, precisava morar. Eu acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida, quando a minha mãe abriu o Tchê, porque a gente tinha uma qualidade de vida X de quem fazia 100 mil de faturamento mês e foi morar atrás de um negócio que estava totalmente destruído, assim. O teto totalmente ruim, as paredes ruins, chovia. Eu lembro que nessa época, a situação da minha mãe era tipo assim, esse caixa que eu tenho, eu invisto na empresa ou invisto pra gente morar. E quando eu falo invisto pra gente morar, era tipo arrumar o teto, arrumar o banheiro. Então era uma pecinha só, e chovia muito, assim. E aí, quando chovia muito, pingava. E aí, minha mãe me cobria com uma lona. Então, eu dormia com 2 cobertas e mais a lona pra não molhar minhas cobertas e eu não acordar toda molhada no outro dia. Então, era uma situação bem precária mesmo. Mas a minha mãe sempre teve essa... E eu nunca tive esse vitimismo, sabe? De começar a olhar pra isso. Era o preço que tinha que ser pago. Eu sempre olhei pra vida da forma que a minha mãe impunha pra mim. Então, ela falava, Tony, as condições são essa aqui. As peças que a gente tem é essa aqui. Ou faz um suco, faz um mousse. Ou a gente joga com isso aqui, ou vamos supor que eu feche tudo. A gente vai viver do quê? Minha mãe nunca gostou de trabalhar de CLT. Então, ela falou assim, eu não vou trabalhar de CLT. Se você quiser, é uma opção sua, mas eu não vou. E aí ela abriu um negócio e na época as portas sempre se abriram. E eu sempre falo isso até para as minhas alunas. Se você se coloca em movimento, muito difícil que você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Porque as oportunidades, elas vão aparecer. E aí você precisa estar pronta para isso. E a minha mãe sempre se preparou para algo que ela nem sabia o que era. E aí, o que aconteceu? Tem a PRF, né? Abriu a PRF ali no caminho para Canasvieiras, e ali tinha muito demanda de quê? De almoço. E aí a minha mãe começou a fazer almoço e era tipo assim, 200 almoços por dia. Na petiscaria? Na petiscaria, ela fazia lá e entregava lá na PRF. E ali a gente foi uns 4 anos trabalhando nesse modelo e tava dando... Tu diz durante a obra, blá, blá, isso? Não, daí ali ela já se desligou. Não, digo... Durante a obra da Polícia Rodoviária, enquanto eles se instalavam, aí tinha o pessoal fazendo isso, obra, já tinha, não, um curso. Tinha um pessoal fazendo o curso já. O pessoal do curso já. E aí a minha mãe fazia essas entregas e eram muitas refeições. Só que ela estava muito feliz, porque o que acontecia? Antes, ela tinha que trabalhar o dia inteiro para conseguir produzir as refeições lá para as obras.
Com a PRF, não, ela tinha um horário mais flexível. Porque ela conseguia preparar sem ter aquele pessoal ali na boca do caixa. E aí, tá pronto, tá pronto, tá pronto? Não, ela tinha que se organizar pra o horário tá pronto e só ir lá entregar. Certo. Então, ela tava muito feliz com esse modelo. Só que chegou um momento que ela queria mais. E ela não tava enxergando que o ponto, ou até mesmo aquela situação que a gente tava, viabilizaria mais. E aí, ela recebeu uma proposta da gente trabalhar em quiosque de praia. E assim, é muito interessante a gente falar que a minha mãe sempre abriu negócios secundários. Então, enquanto ela tinha ali a petiscaria, ela me deu um quiosque para mim trabalhar, que era um anexo da petiscaria, para mim vender salada de fruta, calzone. Então, enquanto a petiscaria estava ali com os almoços, embora minha mãe fosse descansar de tarde, eu tava lá trabalhando. Enquanto eu estudava de manhã, que a minha mãe preparava as refeições, quando eu chegava da escola, eu já fazia salada de fruta, calzone, tudo ali, e tinha quase que um anexo mesmo de sanduíches e salgados, e vendia muito bem, inclusive, mas era muito bom. Só que a minha mãe queria mais, ela queria um faturamento maior, ela queria alcançar mais coisas. E aí a gente recebeu essa proposta para trabalhar num quiosque de praia, que eu não sei se você conhece, mas hoje, atualmente a Prefeitura de Florianópolis, ela trabalha com esse modelo somente por sorteio. Sorteio. E aí a minha mãe falou, eu vou fazer. Porque o pessoal tava muito em cima dela. Ângela, é muito bom, tu vai trabalhar naquele formato. Inclusive, eu vou abrir um negócio aqui pra você, quando a gente chegar nessa parte do quiosque, tu vai ficar... Se tu nunca teve contato com isso, agora tu vai ficar enlouquecido. A gente foi pra esse quiosque, a gente foi sorteada. Não lembro se foi no meu nome, no nome da minha mãe, que a gente foi sorteada. Mas a gente foi e foi lá na Daniela. Meu Deus, né? Minha mãe se apaixonou. Tu trabalha 3 meses, 4 meses? E faz um faturamento estrondoso, que faz com que tu fique o inverno inteiro. Se tu quisesse trabalhar, tu fica. E aí, a minha mãe via muita gente ali de sucesso. Então, o pessoal que tava mais tempo trabalhando com isso de quiosque de praia, cadeira e um monte de coisa, sempre falava assim, Ângela, eu só trabalho no verão. Eu só trabalho no verão, só trabalho no verão. Primeiro ano que a minha mãe trabalhou no verão, ela conseguiu 300 mil. Limpo, de lucro, para conseguir dar entrada na nossa casa que a gente mora hoje. Uma casa de 1 quilômetro de terreno, 3 andares. E ali ela botou... A pessoa, quando ela sente o cheirinho daquilo que ela quer pra ela, muito difícil que ela saia dali. Ela se desfez, né, do tchê, ela vendeu o ponto lá, e ela abraçou aquele comércio. Ela falou, agora eu vou trabalhar só de quiosque. Só de quiosque, só de quiosque. Ou vou trabalhar na praia. Então, o primeiro ano a gente trabalhou na Daniela. Eu lembro que muito legal, né, porque é muitas coisas que acontecem. Eu lembro que eu nunca tive, né, Natal e Ano Novo. Porque a minha mãe sempre inventava cesta pra fazer, alguma coisa pra fazer. Então, a gente trabalhava, e no final do dia, se desse pra fazer alguma coisa, uma comemoração, a gente fazia, mas muito ali, tipo... Você botar o peru no forno pra poder ter uma coisa lá pra... Isso, bem simbólico. Isso. E aí, no quiosque, eu lembro que um dos maiores marcos, porque eu passei em 5 vestibulares, né? Eu passei no Enem, eu passei na CAF, eu passei na Unisul, eu passei na FASC, na UDESC, na UFSC, eu passei em 6 faculdades. E tava liberando os nomes, né, dos classificados das aprovações. E eu lembro que enquanto eu abria, assim, as notificações que chegavam no e-mail, ou eu abria os acessos pra ver meu nome, eu tava batendo caipirinha. Assim, tipo... E aí eu enchi os olhos d'água e a minha mãe, tipo assim, tá ótimo, mas continua que as pessoas estão esperando você. E eu fiquei eufórica, tanto que pra minha mãe, porque eu era menor de idade, né? Tanto que pra minha mãe conseguir, eu tive que implorar, assim, pra ela. Eu falei, mãe, eu preciso que a senhora vá nas faculdades. E ela falou assim pra mim, só que tu sabe que não dá pra ir nas duas, porque alguém precisa ficar aqui. Eu não posso fechar pra nós duas irmos. Então, nunca foi, assim, uma coisa passando a mão, sabe? Foi tudo bem no soco, assim. E aí, a minha mãe falou, você fica aqui hoje que eu vou nas faculdades e vou ver qual delas que a gente vai fazer. Porque eu fiz pra direito, mas pra algumas eu passei pra administração, outra eu passei pra engenharia pública de produtos,
Não, engenharia de alimentos. Eu passei em outras também e a minha mãe falou, não, eu vou lá, vou pegar as grades pra te ver, mas tu fica aí. E, nossa, eu lembro que quando faltava peraí. Quantos anos tu tinha com essa época? Aqui, 15. 15 anos? 15 anos. A idade normal de uma pessoa entrar na faculdade. Ou de ser aprovada no vestibular. Tá, beleza, não é a idade normal. Afinal de contas, tu acabou optando por fazer uma faculdade ou não? Sim. E aí é um ponto também muito legal. Porque eu quis fazer faculdade porque eu falei, eu não quero isso pra mim. Porque eu via minha mãe trabalhando muito e eu pensava assim, poxa, se ela tá dando o máximo dela, e isso aqui é o suco que o máximo dá, eu não quero isso. Tá, mas ela fez 300 mil numa temporada de 4 meses. Pois é, mas não, na minha cabeça dava pra fazer aquilo se eu me esforçasse muito num concurso público. Tu entende? Na minha cabeça eu conseguiria sendo juíza, sendo delegada, e eu estava disposta a pagar o preço. O estudo sempre foi algo pra mim, uma válvula de escape. Foi um momento que eu mais tinha contato com o mundo, assim, normal das pessoas. O estudo sempre foi algo que me atiçou muito. Então, eu estava disposta a pagar o preço para ganhar aquilo que o segmento poderia dar, mas com uma estabilidade maior e sem tanta densidade. Porque, para mim, foi muito traumático. Muito traumático. Eu via minha mãe fazendo muito dinheiro, mas eu não via ela feliz. Eu via ela fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tendo as micro-realizações que o empreender gera, mas eu via o mesmo potencial que ela tinha, essas micro-alegrias, ela tinha as preocupações. De que amanhã será que eu vou vender? Amanhã será que a funcionária vai vir? Amanhã... Porque não tinha processo. E por eu ter essa experiência, na minha cabeça não tinha um segundo mundo. Tanto que até numa live que eu fiz no meu perfil, eu acabei falando pras minhas alunas. Eu falei, gente, muitos anos eu me perguntei como que o dono do Forte consegue ter uma empresa dessa estrutura, faturar tanto e não tá aqui. Não entrava na minha cabeça. Como uma empresa conseguia crescer sem o dono ter que se matar. Não existia, porque a minha experiência dizia totalmente o contrário. Quanto mais a empresa crescia, mais o dono tinha que estar ali. Na minha cabeça era isso que fazia sentido. Modelo mental, né? Nossa, e era isso. Então, quando eu passei na faculdade, foi tipo assim, glória ao Senhor. Eu vou sair disso, dessa loucura, eu vou poder ter final de semana. Eu não tinha final de semana, né? Eu vou ter um horário eu vou poder trabalhar das 8 às 5, ou sei lá, mais. Mas é que era um trabalho 24 horas. Até quando eu ia pra casa, eu dormia acordando. O papo era só isso, né? Então, são pequenas coisas que eu queria pra mim que fez com que eu buscasse a faculdade. Esse horário estipulado, eu acho que o ser humano ele precisa de rotina. Por mais que a gente empreenda, e aí tem um período ali que tu tem que se esforçar muito, depois daquilo, tu tem que ter uma certa... Transpiração e a inspiração, né? Tem Isso. muita transpiração no começo, pouca inspiração. Isso. É o que a tua mãe fez muito, né? Durante muito tempo. Mas ela não se atentou ao momento em que ela deveria ter se estruturado para que, se fosse um dono do Forte, a empresa funcionasse sem ela. E aí depois, sim, a inspiração, que daí seria o fato de, cara, só vem aqui da tua pincelada, dá teus toques ali, assina o documento e a direção já foi dada, né? Então agora o negócio tá andando sozinho. Sim. Sozinho, né? Mas enfim, e deixa eu só fazer tem muita coisa interessante nessa história. Eu nunca fiz tanta anotação de uma vez só. Eu achei que teve muito detalhe rico, e aí eu quero trazer algumas coisas aqui à tona só pra gente voltar e discutir e fazer esse bate-bola aqui, né? Tu falou em algum momento ali que a tua mãe viu uma oportunidade de ser diferente no mercado. Não, tu falou da tua vida. Eu anotei logo no comecinho, tu falou um pouquinho da tua vida. Que era a tua diretriz com relação às tuas empresas. Tu falou assim, não tem ninguém tão segmentado quanto eu. E aí tem um livro, um conceito chamado Oceano Azul, né? E aí, eu não sei se tu se baseia nele, se tu já tinha ouvido falar, e imagino pelo teu sorriso, pela tua confirmação que sim. Tu busca realmente atuar no Oceano Azul, tu busca realmente fazer com que o teu negócio seja um prepulsor naquela área que seja de fato disruptivo. E aí me conta um pouquinho sobre essa tua direção, voltando um pouquinho lá, agora já no momento mais atual, né? E de profissional nesse teu momento.
Eu vou te contar rapidamente algo que você vai entender do que se trata. A minha mãe não entende como as minhas clientes viajam e faturam 100 mil por mês. Até hoje, ela não entende. Ela fala assim, como, Tawane? Como que a gente não conseguia isso? E hoje eu sei a resposta. Claro. Mas eu sei porque eu me preparei para formular essa resposta para mim e transmitir essa mensagem para o mundo. Tu já viu... Perfeita a tua colocação. Eu sou obrigado a trazer umas referências. Tu já viu aquele Quem Quer Ser um Milionário? Uhum. Tu percebe que tudo que tu vive hoje, ou na forma como tu te colocou, tem a ver com tudo que tu viveu na tua infância. E parece que todas as perguntas se encaixam, né? Vai te perguntar, já vivi isso, já vivi isso. Porque é muito característico, né? Eu tenho na família também pessoas que empreendem há mais de 10 anos, quase 15 anos, no segmento de alimentação. E não tem processo de compra de mercadoria, não sabe quanto vendeu, não sabe qual é o ticket médio, não sabe absolutamente nada. E aí, inclusive, solicita pra gente que a documentação da contabilidade vá por papel. Uhum. Então, não consegue mandar um motoboy trazer pra mim porque, pô, eu recebi por e-mail, eu não olho e-mail. Cara, e tem um potencial enorme. Tu fala de Marmita, ele também fornece almoço. E ele tem um espaço do lado do Centro-Sul. Aqui em Florianópolis, Centro-Sul, é assim, tu passa a ponte, a primeira um elefante branco com verde do lado da... Assim tu entra na ilha, um pouco antes do túnel ali. E ele tem um ponto do ladinho ali, bem pertinho. Todo evento que tem no Centro-Sul, cara, para montar aqueles estandes é gente pra caramba. Uhum. E tem uma demanda enorme de marmita ali. E ele domina, porque ele tem o contato com o pessoal da segurança, com o pessoal do Centro-Sul. Esse relacionamento, 14 anos, dá essa ganja para relacionamento. Mas tu não vê assim, constituindo patrimônio, viajando, tendo tempo de qualidade, não vê. Entende? Então, também enxergo com essa forma, porque ao buscar o estudo, aí no teu caso foi direito, no meu caso contabilidade, mas a gente sempre está em múltiplos estudos, porque as coisas se complementam, né? Não adianta eu saber só de teoria, sem ter a prática, não adianta nada. E até uma coisa que eu tinha dúvida, porque sem conhecer a tua história, eu não sabia que tu tinha tido tanto contato com isso. Por que ela escolheu isso? Por que com 24 anos um monte de pessoa segue ela, se... Na minha visão, porque até então eu não sabia, não tinha contato, estou sabendo agora, não tinha contato com gastronomia. Como que ela consegue converter tanta gente sem ter tido contato? Aí agora fica muito mais claro, agora fica muito mais coerente, né? E aí, hoje, com conhecimento de contabilidade, tendo pisado lá também, tendo tido pizzaria, tendo tido a franquia da 10 Pastéis, uma pastelaria, tendo tido contato com cozinha, eu consigo visualizar tudo que tu falou, porque... os mesmos erros foram cometidos, seja no restaurante, seja na minha gestão do meu restaurante, na gestão da tua mãe. E aí, hoje, com um pouco mais de consciência, fora daquele turbilhão, né, que eu sempre faço uma analogia do balde, com um pouquinho de água, e tu bota o barquinho da criança lá, né, e tu faz assim com o dedo ou com a mão, e aí aquilo ali começa a girar e o barquinho tá girando. Imagina que o empresário, na loucura, ele tá dentro daquele barquinho. E aí ele não vê o negócio passando, pô, que é isso? Da onde tá vindo essa força que tá fazendo o negócio se movimentar desse jeito e tudo mais? Pode até adicionar mais água, mexer mais, pô, beleza, cresceu o bolo, tô fazendo. Vai ficar pior ainda o redemoinho, né? Porque vai ganhar mais força ainda. Ele não tem clareza. Qualquer um de fora olhando para dentro do balde tá sabendo o que tá acontecendo. E aí a questão de hoje, eu estar fora, eu consigo perceber muitos erros que eu cometi lá atrás e consigo remediar muita coisa, inclusive com os clientes da nossa carteira, assim como tu faz para a tua comunidade, né? Então, eu acho que realmente é muito bacana ouvir esse teu depoimento e chegar nessa conclusão, né? Então, fazendo uma análise de novo com o filme, né? Tu acredita que tem uma relação, tipo, pô, parece que tudo que tá dessa área eu já vivi, porque foi na prática, né? E estar de fora, igual tu falou, de olhar esse balde e ver que tem uma turbulência ali, mas quem vê de fora consegue entender o que tá causando aquilo e como solucionar, eu acredito que é a grande jogada. A grande jogada, porque não importa o quanto eu e a minha mãe nos capacitasse, porque chegou esse momento, tá? Sim. Houve um momento que... Isso em 2018, que a gente abriu um comércio mais legalizado, porque até então era algo muito assim, não pagava imposto, não tinha contratação de funcionário, era tudo assim, porque era 3 meses de funcionamento. Sim. Então tinha aqueles processos regulares pela prefeitura, mas quando se tratava ali, mas daí Mas o interno não... Interno não tinha essas organizações. E aí houve esse período. E aí, por mais que eu e a minha mãe nos capacitasse, era muita demanda.
E é isso que eu vejo que é o maior diferencial do meu negócio hoje. Porque eu entendo essas demandas. Se uma pessoa hoje, ela contrata uma terceira para prestar serviço para ela e ela vem e fala, poxa, eu não consegui fazer porque eu tô com um X problema, eu tô sem funcionário. Eu entendo que para ela, o que é estou sem funcionário hoje? Poxa, ela estava numa colocação que ela não precisava estar mais na produção, ela teve que largar tudo ali e entrar lá para dentro e muitas vezes se colocar numa situação que ela não quer, então já entra renegada ali a fazer, e aí ela acaba bloqueando todas as outras demandas para conseguir dar conta daquilo. Eu tenho uma empresa que semana passada, em Empório da Lasanha, a funcionária dela engravidou, ela teve algum problema X, teve que se desligar da empresa por 13 dias, e a Pamela, que tem uma empresa com faturamento de 160 mil, teve que entrar para a cozinha de novo. E quando ela me falou isso, eu entendi. Uma frase eu entendi completamente, porque a gente alinha mensalmente as estratégias, e ela falou, Tawane, vou ser muito sincera contigo, aconteceu isso e não consegui botar muita coisa em prática. E eu, ok, entendi, o que a gente pode fazer para facilitar esse processo para ti? Sim. Agora, se vem uma terceira pessoa que nunca passou por aquilo, ela não sabe o que mentalmente, fisicamente desgasta uma empresária na falta de um profissional, de um colaborador, ou na falta, ou alguma problemática. Antes de entrar em reunião comigo, ela estava alinhando com um advogado, um processo que, por exemplo, ela entrou em reunião comigo e ela falou, erros do passado precisam ser consertados agora. Ou seja, qual que é a cabeça daquela profissional entrando ali comigo na reunião? Tem uma analogia que eu gosto de fazer, que é bem recente, porque até então eu não tinha visto ainda. Mais um filme, né? Ou mais um livro, um filme, uma citação. Um filme que parece ser infantil, até porque ele é um animado, né? Mas ele tem uma ciência enorme por trás e tá estourado aí agora, né? Que é o tal do Divertidamente. O primeiro eu não vi. Achei que era uma bobice e tudo mais, não vi. Saiu o segundo, todo mundo falando, um monte de referência, meme, não sei o que. Sou obrigado a dar uma olhada nisso aí. Fui ver o filme. Cara, é a representação ideal do que é o cérebro humano. Aquilo ali é científico. É só porque é animado, mas é um filme totalmente inteligente e representa muito bem como funciona a nossa cabeça. E aí tu falou agora, como é que tá a cabeça dessa pessoa? Qual é o sentimento que tá pilotando a cabeça da pessoa naquela hora? Esse é o ponto. E tem tudo a ver sim com o filme. Parece besteirinha, baboseira, mas para fazer uma análise, é isso mesmo. Quando a raiva tá te pilotando, qual é o tipo de decisão que tu toma? Quando a depressão tá no comando, ou a tristeza, né? Que a tristeza tem uma hora que deita lá no painel, não sei se já viu isso dois lá, que ele tenta pegar o painel todo. Eu te ajudo. A tristeza não, acho que ele é... Enfim, é um dos sentimentos lá, o elefantinho lá, deita, aí a tristeza eu te ajudo, aí bota a mão lá no cantinho. A ansiedade... Não, a ansiedade não. A ansiedade é o medo. Melancolia, não, enfim. É o roxinho, né? O elefantinho lá que fica de capuz e tal. É o vergonha. Isso. O vergonha bota todo assim, a tristeza vai ajudar ele. Aí, tipo, é basicamente isso, sabe? Tipo, muito legal a composição do desenho, a forma como eles fazem. Porque é isso. Pô, a pessoa é uma pessoa só. Na pessoa física, na pessoa jurídica. Ela tem múltiplos problemas, né? Ela tem uma família, ela tem problema. Filho, ela deve ter marido, se não tem, né? Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmãos. Não sabe se nesse contexto aqui tem problemas. Aí entra pra parte da empresa. Colaboradora que ficou grávida, não sei quem que saiu, outro faltou atestado. Puta que pariu, cara, quanta coisa pra equilibrar, quantos pratos pra girar ao mesmo tempo. E aí, a pessoa vai conseguir ter fluência nisso tudo? Não tem como, ela vai dar uma caída, é normal, ainda mais dependendo da inteligência emocional da pessoa, como é que a pessoa lida com os problemas, né, a tal da PNL, como eu lido com os problemas, não é o fato de ter problema, todo mundo tem problema, mas é como eu lido com cada um deles. E aí uns batem mais, outros batem menos, né, e por aí vai. Então, que legal essa tua percepção, sensibilidade com relação a isso, e aí esse contorno, né? Tá, mas e o que a gente pode fazer para que o negócio flua, né? Isso. E aí, o que acontece hoje que eu consigo visualizar com muita clareza? Essa empresária, ela quer que as coisas aconteçam, embora ela não esteja com tempo hábil para fazer aquilo, ou até mesmo psicologicamente pronta para executar. Então, eu sinto que tem uma cobrança do digital em cima das empresárias de uma forma geral. Você precisa postar stories, você precisa criar conteúdo, você precisa, só que não vê o outro lado. Porque ao mesmo tempo que essa empresária ela precisa cuidar do digital, ela também precisa cuidar de outras frentes do negócio dela com a mesma responsabilidade. Principalmente dos entregáveis. Exato. Falar, vai para o operacional para quê? Para resolver um entregável. Ela tem que entregar o negócio. Então, quando essa empresária ela chega para mim,
eu olho pro negócio dela num 360. Eu não coloco nela uma responsabilidade que eu sei que não é a única que ela tem. Eu sei que o que eu peço pra ela fazer, a gente tem que entrar num consenso. O que tu consegue fazer e principalmente o que eu posso viabilizar pra ti, que vai facilitar esse teu processo de execução. Tanto que a minha comunidade, ela tem, a gente fala, né, que junta 3 formatos, que é o método, que é onde eu apresento para elas toda a parte de gestão administrativa, gestão financeira, a parte de vendas, Instagram, conteúdo e WhatsApp. A gente tem a parte de networking, que é onde elas de fato se abrem estrondosamente. Tanto que hoje, no que eu acordei, uma aluna, a Cris, ela botou assim, nossa, realmente esse grupo aqui, ele é um braço de apoio. Porque ela foi no grupo, falou as preocupações dela e várias empresárias ali já colocaram soluções ou até mesmo mostraram para ela que aquilo é algo que acontece. E aí se você fica apenas olhando pro digital, aquele mundo perfeito, o palco dos outros, porque o meu concorrente tá conseguindo dar conta, a minha referência tá crescendo cada vez mais, por que eu não tô conseguindo? E no momento que ela entra pra uma comunidade e ela entende que aquilo ali é o palco, por trás, na coxia, como a gente chama, porque eu também tenho formação em teatro. Formada em tudo essa mulher? A gente percebe que existe um por trás e que as pessoas não mostram, mas é que é importante quando a gente vê para a responsabilidade psicológica dessas empresárias. E aí lá dentro elas conseguem conversar e ver o mundo real. Eu digo que ali a comunidade é o mundo real, porque ali elas abrem situações diversas de um cotidiano, de um modelo de negócio no ramo alimentício. E por último, a gente tem o acompanhamento. E esse acompanhamento, inclusive, eu friso muito a parte da execução. Então, eu estudo muito essa parte de neurológica para entender o que está prejudicando essa empresária, embora ela esteja num ambiente propício, acesso ao método educacional, o que está fazendo ela, impedindo ela de ter os resultados? Muitas vezes é a execução. Só que a execução, ela é direcionada a simplesmente as problemáticas que aquela pessoa não está conseguindo solucionar. Então, uma vez por semana, inclusive hoje às 7 horas tem live para falar sobre isso, que é esse nosso formato. Toda quinta às 7 eu abro uma live pra gente falar sobre isso. Eu mando lá no grupo, e aí, quais estão sendo os desafios? Mando umas possibilidades de desafios para ver quais elas se identificam mais. Elas colocam para mim, então, Anny, mais esse aqui, e eu vou fazer a live de noite pra gente trabalhar isso de uma forma mesmo de desbloqueio emocional. Focado bem nessa parte neurológica pra gente conseguir. Porque não adianta, Augusto, se a gente pega e pode estar dando todas as ferramentas cabíveis para aquela pessoa prosperar, se ela não estiver pronta para executar aquilo, para ela conseguir viver aquela realidade, ela não tem Cristo. Então, o que eu faço como uma pessoa que tem esse olhar maduro sobre esse segmento? Eu entendo que aquilo é um problema e eu resolvo com aquilo que eu posso, que é abrindo conhecimento para elas conseguirem resolver esse problema. Onde é que bate palma aqui, assim, né? Parabéns, tá? Porra, acho entrega genial, assim, é fenomenal o que tu tá fazendo e pelos outros, principalmente pelo fato de entender o contexto como um todo, né? Entender que corpo, alma, mente, e aí isso tudo tem que estar alinhado, né? Então, a questão da preparação física, a gente já conversou isso no bastidor, né? A questão da preparação física, a questão da preparação espiritual, né? Tá conectado com alguma coisa que tu crê, não tem necessariamente a ver com a figura que alguém acredita, tem a ver com a figura que tu acredita. E a alma, né? É saber se tu tá realmente no momento, no agora, vivendo, planejando o futuro, sim, ou se tu ainda tá preso nas amarras do passado, nos teus traumas infantis e tudo mais. E aí a gente fala de trauma, pô, tu falasse uma enxurrada de possíveis traumas que tu poderia ter vivido, como tu falou ali, são traumas, são coisas que tu viveu, mas olha, não tem a ver com ter sofrido trauma, tem a ver com saber lidar com aquilo que tu sofreu. Pô, se eu fosse tomar o papel de vítima, eu provavelmente não estaria aqui no podcast hoje, não que o podcast seja algo importante, mas eu não seria convidado no podcast, eu não teria uma comunidade com mais de 500 pessoas, eu não teria minha empresa, provavelmente estaria replicando um modelo mental que foi vivido, né, pela tua mãe, e sem um nível de consciência de sair, pô, vou sair da caixinha aqui, vou ver o que tem fora, não é assim, como é que o cara lá vive e tudo mais. Eu sempre tive esse olhar também, como é que funciona no bastidor. Eu acho que
se for pegar o que todo empresário tem é saber, tipo, conseguir visualizar, ou o empresário que se destaca, né? Não todo empresário. É conseguir visualizar o que tem no bastidor. Não é possível, cara. Tem alguma coisa que não conecta, sabe? O ethos, pathos, logos do Aristóteles, né? A retórica. É mais ou menos isso. Cara, não tem lógica isso aí, velho. Tem alguma coisa falhando. O cara tem a credibilidade, beleza, ele conseguiu se conectar, mas tem alguma coisa que não tá legal, que é a tal da lógica, né? Eu olhava para aquilo, pô, isso aí funciona, cara. Por quanto tempo? Isso aí tá redondo? Será que tá dando lucro? Será que tá... E aí tu vê, às vezes o cara até compra um carro, às vezes o cara... Mas é tudo no oba-oba, é tudo no sem... Sabe? Que loucura. Vamos lá. Outro ponto que eu anotei. Tijolinho por tijolinho. Cara, eu tenho uma coisa para compartilhar. Hoje eu fiz o treino 201 dos 300 que eu me comprometi no ano. A gente nem virou pro terceiro quadrimestre. Eu tenho ainda 120 dias do ano. Parabéns. Um pouco mais. A gente sabe que é muito comprometimento. E eu tenho 99 treinos para fazer. Então, assim, eu tô com 120 dias para cumprir 99 treinos. É um por dia e eu chego lá ainda com folga. Tá? Faz parte do planejamento. É isso que eu me propus a fazer no ano. Ano passado eu tinha proposto ler 52 livros. Eu consegui ler 50. Então, assim, são coisas que cabem. E não depende, assim, de uma sorte, Não, depende de disciplina. E aí é onde eu quero chegar, do tijolinho por tijolinho, que tu falou que foi passo a passo, foi estudando, foi fazendo, foi, né? E o meu tijolinho por tijolinho é isso. Ano passado eu botei a meta de 52 livros, tinha outras metas, mas a que eu mais levei a sério, que eu mais me comprometi, foi a de 52 livros. Como é que eu me comprometi com essa meta? Deixando-a exposta, deixando-a conhecida por todo mundo. Então eu colocava na internet, eu falava aqui no podcast, é o livro da semana, então eu evidenciei as minhas metas, né? Para o público, eu tornei elas públicas, e aí isso me fez com que eu me comprometesse um pouco mais, porque o meu compromisso não era só comigo, não era só com o livro, não era só com... Era de fato com todo mundo. Pô, eu vou passar por mentiroso se eu não cumprir minha meta. Não consegui bater a meta, mas, pô, 50 livros é um número bem bacana. Esse ano, mesma coisa. Botei lá 1 de 300, 2 de 300. Pô, tava longe, né? Agora tá em 201. Como eu cheguei no 201? Um treino por vez... Não tem como pular etapa, não tem como pular 2 degraus, não tem como eu fazer 2 treinos dentro de um. Eu tenho que terminar um para fazer o outro. E 2 treinos num dia é cansativo, então eu tenho que esperar um dia acabar e fazer outro. Tudo no tempo, né? E isso me dá uma consciência com relação ao todo. Porque se eu percebo que a forma de fazer uma coisa, e o sucesso deixa rastro, então se a forma de fazer uma coisa é aquela, eu replico uma vez, dá certo, eu estou replicando pela segunda, como eu falei da perspectiva, né? 120 dias, 99 treinos. Tá dando certo. Por que eu vou acreditar que para ter sucesso é diferente? Pô, é tijolinho por tijolinho. Exatamente. E eu até coloquei aqui 2 observações da tua fala que eu sinto que está totalmente ligada ao você ter alcançado a tua meta. O primeiro, você excluiu os obstáculos invisíveis. Então, você entender hoje, e isso é para qualquer meta que a pessoa se propõe a fazer. Se você entende que tem algo hoje que faz com que você não consiga com facilidade executar aquilo que você está se propondo, aquilo vai te prejudicar. Então, o primeiro passo da gente cumprir uma meta é entender o que está hoje me afastando de cumprir isso. É o ciclo que eu convivo, as pessoas que estão ao meu redor, são... vamos pegar aqui o aspecto de academia. A minha academia é muito longe, por isso, só de pensar em ir até a academia, isso tá me atrapalhando, porque daí eu me sinto desmotivada, isso é um obstáculo invisível. Eu tô com... eu não tenho uma roupa. Isso, falando de uma forma muito individual, por isso a importância da gente se autoconhecer. Eu não gostava de ir na academia porque eu tenho algo muito... com a minha autoestima. Então, eu não gostava de ir com aquela roupa feia pra academia. Eu queria com uma roupa bem alinhada, embora eu estivesse indo pra praticar um exercício físico e não fosse um ambiente profissional, eu não gosto de me sentir feia. Posso compartilhar uma coisa agora, porque como tu falou, é muito individual, eu vou falar da minha parte. Eu vou pra academia, o cara mais relento do mundo, pô. É o tênis velho, é a camisa velha manchada, eu não tô nem aí. Porque, tipo, na real, eu tô indo lá pra um objetivo meu, tá, tipo... quando eu vou um pouquinho mais arrumado, talvez saia uma foto. Mas... e eu posto bastante foto. Mas de Bob Esponja. De Bob Esponja, exatamente. Mas, tu entende?
Pra cada um é uma coisa. Pra ti, a vestimenta pra academia importa. Eu me importo com a minha vestimenta assim, no trabalho. Claro. Mas em casa, na academia, eu tô nem aí. Aí o pessoal olha, pô, parece um realmente. Cara, eu vim fazer exercício, amigão. Eu vou pegar a barra por exemplo, barra do CrossFit, vai bater na camisa, vai ficar cheio de ferrugem. Vou botar uma camisa nova pra fazer isso. Não vou botar uma camisa velha manchada já. Paciência. Ah, gostou, não gostou? Não é teu também, é meu. Exato. Tô nem aí. E aí essa questão, como eu percebi que era uma problemática pra mim, eu fui lá e resolvi, comprei uns lookinhos e hoje eu vou assim, tanto que o que acacontece? Eu acordo de manhã, eu já coloco a roupa de academia. Se eu tenho reunião, eu tô pronta. Sim. Eu tô pronta pra fazer a reunião. Se eu tenho que gravar um stories, eu tô pronta pra fazer aqueles stories. Então, fez muito sentido pra mim, porque eu me coloquei na posição de estar pronta pra ir, quebrando mais um obstáculo. A questão de resultado era um problema pra mim, porque eu já estava indo há 5 meses, todos os dias na academia, e não estava conseguindo visualizar um resultado direto. Fui na nutricionista. Então, tu entende que, primeiro, se colocar em movimento. Segundo, quebrar esses obstáculos. E terceiro, gerar com você mesmo esse comprometimento. E você cumprir aquilo faz com que você tenha uma... sensação de progresso. Uma sensação de progresso, mas não somente isso. Porque no momento que você se compromete a fazer algo e você de fato faz, a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Arrume sua cama. Exato. Então, se você... percebe que você se comprometeu a fazer academia e você fez, depois você vai para um segundo. Eu falo para as minhas alunas que o empreender, ele é um jogo. Um jogo que você vai cumprindo os desafios e indo para o próximo nível. Cumprindo os desafios e indo para o próximo nível. Poxa, a empresária hoje que fatura 10 mil não é a mesma, não tem os mesmos desafios de quem fatura 100 mil reais. E tu acha que aquela pessoa que fatura de 100 mil reais, ela não tem problema? Ela tem problema. Maiores ainda. Maiores ainda, só que são os desafios do nível que ela tá. Isso. E eu falo muito isso para minhas alunas. Se vocês não criarem esse comprometimento consigo mesmas, além de vocês não conseguirem alcançar o próximo nível, vocês não vão conseguir lidar com os desafios de um nível maior. Então vocês precisam estar prontas. E eu rebato muito isso com elas, coloco inúmeras vezes em várias colocações, tanto em aulas, quanto em lives, quanto em reuniões, trago muito, muito mesmo, porque eu preciso que elas entendam essa questão. Empreender é um jogo, e você precisa lidar com os desafios que você tem dispostos à mesa neste momento, porque senão você não escala para o próximo nível. E já que tu falou em jogo, eu costumo falar que jogo tem regra. Até para tu jogar um Uno com a família, até para tu jogar para não dar briga também, né? E aí, tudo tem regra. Porra, ou vamos dizer assim, transforma o jogo em uma música. A música tem um ritmo. Não adianta tu querer dançar jazz numa música de pagode. Não tem como. Sabe? Não conversa. E o jogo tem a regra. Pô, regra do jogo básico, né? Beabá. Tá lá, só lê o manualzinho, como se fosse uma receita de bolo, e faz. Ah, mas jogar na regra é difícil. É difícil? Mas acontece. Pessoal, seguinte. Se você, porventura, não acredita ou duvida do que a Tawane falou aqui, trouxe aqui, né? Ela falou, tira os obstáculos invisíveis. Ela falou, da forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Diante de todas as leituras que eu fiz, ano passado eu li 2 livros e os 2 foram que eu peguei, das tuas citações, eu peguei referência. Por exemplo, Hábitos Atômicos. Tire o invisível da frente. A gente esconde da onde pega, parece que é uma frase de impacto. Mas assim, eu gosto de trazer isso, Tawane. Não é pra tirar o peso do que tu falou. Porque tu falou de outra forma. Mas o conceito pelo qual foi um conceito científico e sai de algum lugar. Uma pessoa que pesquisou por 14 anos, por 20 anos. A pessoa pesquisou muito para entender o cérebro humano, para entender como a gente se comporta e tudo mais. E esse cara do Hábitos Atômicos, ele nem sequer, eu nem lembro o nome dele, mas ele nem sequer é um estudioso, ele não é um psicólogo, ele é um ex-jogador de beisebol, se eu não me engano. Mas o cara é um fenômeno, ele entendeu o jogo de uma maneira absurda. E aí ele fala, questão de hábitos atômicos, cara, tira o que te faz, coloca acessível aquilo que tu quer fazer, coloca travinha, por exemplo, eu vou poder comer um chocolate se eu for treinar na academia. Aí tu bota lá um chocolate, 70% cacau, não sei o que, pra tu poder ter acesso àquele chocolate, tu tem que ir pro treino da academia. E respeita essa regra que tu colocou, né? Não te sabota. Então assim,
não quer acreditar na Tawane, não quer acreditar no Augusto, não quer acreditar no coach de internet, não quer em ninguém, amigão. Pô, pelo menos comece a acreditar nos livros. Os caras têm fundamento para falar sobre isso. Exato. Outra frase. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Arrume sua cama. Se eu não me engano, é de um CEO da Marinha Americana. É isso? E ele fala da importância de arrumar a cama lá no quartel e tudo mais, que ele aprendeu isso. Por quê? Se eu saio da minha cama, não arrumo a cama, a tendência é de que eu não vá terminar tudo que eu faço também. Ou de que eu não vá organizar tudo que eu fiz também. Então, cara, é um conceito do livro. O livro todo tem um conceito só, que é esse. E aí ele vai discorrendo, são 100 e poucas páginas. Mas não tá acreditando no que a gente tá falando? Lê o livro. E aí tu vai começar a acreditar, tu vai começar a ter, talvez, aí os resultados que tu não tem por conta de hábitos, por conta de comportamentos que tu não tem hoje. Eu tava louco pra soltar isso, porque às vezes parece que a gente tá falando de nada. Ah, não, ó, menina de 24 anos falando isso aqui, tá bom que eu vou dar moral pra ela. Meu amigão, tem muito livro por trás, tem muita coisa, né? Não é só... entendeu? Só pra dar também um embasamento no que tu falou. E até a gente entrou nesse assunto, que é algo que eu converso muito com as minhas alunas, que é sobre a rotina. Eu enxergo que a gente tem duas formas hoje de rotina. A gente tem a rotina de manutenção e a gente tem a rotina de desenvolvimento, de avanço. E aí, o que a maioria das pessoas fazem, Augusto? Fazem todo dia a mesma coisa e acham que estão progredindo. E a maior mentira que elas contam pra si mesmas. A não ser que você coloque dentro da tua rotina áreas que você, de fato, está se desenvolvimento, como, por exemplo, ler um livro. A pessoa que está aqui agora e nesse momento não leu as páginas que eu vou ler daqui a pouco. Então, de alguma forma, aquelas páginas vão fazer com que a eu de agora melhore para o futuro. Segunda questão, academia. Academia, o treino que eu ainda não fiz, porque eu treino à tarde, ela tá prendendo a Tawane de agora nesse momento. Eu treino, a de amanhã já vai estar melhor que hoje. Exato. Então, entenda dentro da tua rotina quais são as coisas que você está fazendo para avançar, para sair de onde você está e não te manter aonde você está, que é o que a maioria das pessoas faz. Ai, Tawane, mas eu trabalho e não tô vendo progresso. Eu acho o maior pecado, Augusto, quando chega uma pessoa em reunião comigo e fala assim, eu tô há 8 anos e faz tantos anos que eu tô com o mesmo faturamento. Eu falo, e aí? Tantos anos no mesmo faturamento quer dizer o quê? É o maior sinalizador de que todo dia tu tá fazendo a mesma coisa. Pra te manter no mesmo lugar. Você tá fazendo uma rotina de manutenção. Qual foi a última vez que você implementou algo novo no teu negócio e teve constância naquilo? Qual foi a última vez que você se dispôs a aprender algo pra aprimorar o teu conhecimento e transmitir isso no teu negócio? Eu sinto isso de forma muito fiel. Se a empreendedora ela é boa em vendas, o negócio é bom em vendas. Se a empreendedora ela é uma pessoa disciplinada, provavelmente muitos processos dentro do negócio dela vão ser alinhados. Então, primeiro você se desenvolve e isso vai espelhar no teu modelo de negócio. Eu acho que o CNPJ para no tamanho do CPF, né? Mas perfeito a colocação. E aí sim, ó, eu aprendi uma palavrinha, mais uma vez. Eu gosto de embasar. O Augusto não é o guruzão, não. Aqui tem um ponto. Tem uma palavrinha que eu aprendi, até então não era do meu vocabulário, eu não usava de jeito nenhum, e hoje eu uso com bastante frequência. A palavra é deliberado. E aí no livro, se eu não me engano, eu não quero mentir aqui o nome do livro, mas esse conceito eu peguei no livro Direto ao Ponto. É um livro pouquíssimo conhecido, pouquíssimo difundido, divulgado. Pode ser que até seja conhecido, mas quase ninguém fala desse livro. Tá? E aí ele fala da prática deliberada, exatamente o que tu falou. Uma pessoa que faz a mesma coisa há 10 anos não quer dizer que ela seja experiente ou que ela evoluiu nos 10 anos. Ela pode estar só replicando o que ela faz. Se ela não mudou a forma como faz, se ela não pratica de maneira deliberada, ela não evoluiu. O que é praticar de maneira deliberada? Eu faço uma vez e observo como eu me comportei com relação àquela execução. Na segunda vez que eu for executar, eu não vou executar da mesma forma. Eu vou executar melhorando aquilo que eu errei, ou aquele ponto que eu analisei. E posterior eu melhoro mais um pouco. É a tal da metodologia Kaizen dos japoneses, onde tu tem que melhorar não 300% em tanto tempo. Tu vai melhorar 1% ao dia. Eu falo isso para minhas alunas. 1% ao dia. Gente, em um ano tu melhorou 37 vezes. 37 vezes, se eu não me engano. Se é todo dia, são 350. Por cento.
350%, 37 vezes, não eu sei. sou da humanas. 3,7 vezes, sei lá. Tu melhorou pra caralho, tá? Então, a ideia é, cara, nos últimos anos, tu melhorou 3,7 vezes, tu melhorou 37 vezes, sei lá quanto é que dá essa conta agora, teria que fazer depois pra chegar. Mas 360% dá 3,7, dá 3,6. Tu melhorou isso nos últimos anos? Pega a tua idade e faz, tá realmente atingindo o que a porcentagem do 1% teria te levado. É a questão da corrida da lebre e da tartaruga, né? Que a lebre arranca, tem a potência danada, e a tartaruga tem a constância. Exato. A lebre dorme, a lebre se dispersa, a lebre é, né? Nem aí, não tá focada no objetivo. A tartaruga tá. E vai embora. E é 1%. É devagarinho, mas ela vai. E aí a maioria não tem... Aí que a gente chega naquela situação, né? Acima da média. O que a média faz? Chega num momento ali e para. Eu não tô mais afim de fazer isso porque eu não tô vendo o progresso. E o que as pessoas acima da média fazem? Continuam, independente de estarem visualizando o resultado. Enxergando ou não. Exato. Só faz por disciplina. Exato. Então eu sempre falo para as minhas alunas essa questão que eu falei no início da nossa conversa. É sempre a soma das ações, das microações que vão resultar naquilo que você quer. Eu tenho a maior humildade de admitir. Tem muitas vezes que eu dou uma aula assim, ó, estrondosa sobre vendas, estratégias, pontos extremamente peculiares que eu sei que vai gerar resultado. Mas eu sempre falo, essa aula aqui sozinha não vai gerar o resultado que eu tô prometendo aqui. Você precisa ter todo o fluxo de consciência para receber o que eu tô te falando e conseguir aplicar. E aí que é a importância de você ter essa constância que você tá falando. Que é assistir essa aula em conjunto com esse podcast, em conjunto com uma live, em conjunto com um livro, em conjunto, que vai somando, gerando esses 1%, e daqui um mês, 2 meses, 1 ano, eu vou assistir esse progresso que eu gostaria no dia de hoje. Mas a média não faz isso. A média quer o imediato. E o digital vende muito isso, o imediato. E eu sou extremamente honesta com a minha equipe em transmitir essa mensagem para as minhas alunas, para os meus clientes, que o processo que eu implemento hoje, ele é algo... Não é da noite pro dia, a transformação não acontece da noite pro dia, né? A gente tá quase no finalzinho, eu quero falar uma outra coisa que explodiu minha cabeça. Segunda-feira eu participei de um... Eu tenho um software aqui de CRM, e aí eu fui convidado para um evento, foi uma imersão o dia todo, cara, tinha pessoal da V4 lá, porra, animal, sem contar que a própria empresa, né, o dono da empresa lá, o Theo Orozco, é um cara sensacional, 37 anos, um fenômeno. E aí nas tardes ali a gente teve mentoria. Uma das pessoas da mentoria foi um gurizão que já fez milhões só com a venda das empresas que ele desenvolveu. E ele fala sobre IA. E é muito difícil falar sobre IA porque passou 10 minutos e está desatualizado. Eu fui na palestra do Google, o cara falou assim, ó, cara, olha só, tinha preparado a palestra para vocês, olha que incrível. Tinha preparado a palestra, 10 minutos antes de entrar, eu tava olhando ali, já mudou. Então o meu slide está desatualizado, peço perdão para vocês, porque não tem como deixar uma coisa tão atualizada no mundo digital da IA. E aí, ele falou uma coisa que bugou minha cabeça. Ele fez um desenho assim de senoide. O que é senoide? Eu vou tentar mostrar aqui, não sei se vai pegar. Senoide é isso aqui, tá? E aí ele falou assim, cara, se tu for pedir uma coisa para inteligência artificial, a generativa principalmente, o ChatGPT, que é conhecido por todo mundo, ele provavelmente vai te dar essa resposta aqui. Passei um risco aqui, não sei se dá pra ver, mas eu passei um risco aqui. E ele vai te dar a média do que é. E aí ele falou, tu tens uma quantidade de dados, a quantidade de dados ela compila mais ou menos. Eu fiz aqui um monte de pontinho, agora só tu vai ver. Fiz um monte de pontinho aqui. E ele falou assim, se eu peço para a inteligência artificial me trazer uma resposta baseado nos dados que eu estou imputando, como a maioria dos dados são esses aqui, do centro, ela provavelmente vai me trazer uma resposta média disso aqui. Só que o que fica fora é o extraordinário, tanto para cima quanto para baixo. É o extraordinário. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, os médios... Os daqui de baixo esquece, né? Esse aqui tá morto. Esse aqui tá morto. Mas os médios vão ser engolidos pela inteligência artificial. Vão. Só sobra espaço para quem? Para os extraordinários. Para os acima da média. E aí entra uma reflexão, tipo, cara, o que tu faz hoje vai de encontro com os hábitos, com as rotinas, com os comportamentos
de quem é acima da média ou de quem é só a média. Entende? E não tem a ver com o seu Mark Zuckerberg, com o seu o Elon Musk, não tem a ver com seus caras picão. Tem a ver só com fazer o feijão com arroz bem feito e colocar o teu tempero. Porque assim, mesmo que a Tawane te fale um monte de coisa, mesmo que eu te fale um monte de coisa, não adianta a gente tentar replicar de maneira igual, porque o tempero de cada um, aquele negócio que só tu sabe dar pro teu produto, pro teu serviço, ele é individual, ele é autêntico. Então, mas vamos me copiar a minha metodologia Pode tentar fazer quanto tu quiser, amigão. A entrega nunca vai ser igual, nunca vai ser igual. Entende? E aí, acho que não tem essa associação do pessoal entender que, porra, depende de mim. Fazer o arroz com feijão, tem uma receita de bolo? Tem. Tem pro sucesso? Não, mas tem pro fracasso. Existe receita de bolo pro fracasso. E eu posso garantir isso. Eu, nas minhas 3 experiências de falência, eu consigo dizer exatamente o que em cada uma eu aprendi. E elas fazem parte, não só elas, mas elas fazem parte, sim, de uma receita do fracasso. Uma receita do insucesso. Então, tem receita do insucesso? Tem. Do sucesso? Não tem. Tu vai fazer sucesso, cara, com NFT, já teve gente que ganha dinheiro pra caramba, com Bitcoin, com não sei o quê. Tem várias formas, e não tem só uma forma de operar com Bitcoin, não tem só uma forma, tem várias formas, e várias delas dão certo. Várias formas de operar um segmento de gastronomia, várias. Por isso a importância de estar sempre inclinado para aquilo que eu entendo que faz mais associação com quem eu sou. Até para que eu consiga ter constância naquilo, eu preciso estar feliz no processo. Exato. Então, até essa parte que tu falou, depende de mim. Muitas pessoas, a média, quando escuta essa frase, já desiste. Depende de mim, que cansaço. Ou a procrastinação, a terceirização de responsabilidade. Depende de mim, mas eu achei que era minha mãe que ia fazer isso. Eu achei que era o meu namorado que ia fazer por mim. Não, é você. Porque o resultado, ele é seu e é exclusivo seu. E isso que você falou dos plágios, né? Das pessoas que acabam sugando. Hoje, na era que a gente vive, nada se cria mais. Não. A maioria das coisas são refinadas a partir de um conhecimento. Mulher, 400 a.C., 380 a 320, ele viveu 60 anos. Antes de Cristo, 2000 e poucos anos atrás. Eu uso isso, o Davi Ribas usa isso, o Gilberto Augusto usa isso, o Joel J usa isso, o Caio Carneiro usa isso, todo mundo usa isso, é retórica de Aristóteles. Cara, não tem que criar. Eu não faço um curso de vendas, eu passo retórica de Aristóteles para a pessoa entender. Eu não criei isso aqui, cara, isso aqui tem 2000 e poucos anos. O Thiago Brunet fala, meu amigo, eu não tô te falando coisa que eu tô falando, que eu criei, não é? São ensinamentos milenares. Se deram certo há 2000 anos atrás. Deram certo há 1000 anos atrás. Deram certo há 500 anos atrás. Estão dando certo hoje, a tendência é de que eles darão certo por muito mais tempo. Então, se já dá certo há muito tempo, se tá dando certo agora, é só fazer. Simples. Não tem segredo, pô. Não tem segredo. Sabe, é tentar botar chifre em cabeça de cavalo, é tentar inventar roda. Não tem que inventar roda, é só executar. Execução. Puta, cara, eu postei até um... eu vou pegar aqui, eu vou ter que dar uma moral pra esse cara, que ele é muito bom. Posso? Claro. Tentando achar a frase aqui. Toputa que pariu. Vamos lá. Momento melando o podcast. Humildade, total. Mas é importante, tá, gente? Segura um pouquinho aí. Aqui, ó. Sucesso é uma questão de execução, não de ideia. Eu participei uma vez do Startup Weekend. É uma metodologia da Techstars, junto com o Sebrae e tudo mais. Que legal pra caramba. Aconselho todo mundo a fazer. Cara, eu paguei R$130. Fiquei 3 dias com refeição, com camisa, com copo, com tudo que tinha direito. R$130. É porque é subsidiado. 130 é só simbólico pra pessoa pagar e se comprometer. E lá eu tive um cara que falou o seguinte: o meu tio Paulo criou o Facebook, mas ele não executou. Aí o Zuckerberg foi lá e executou. Sabe? Tirando uma resenha com relação a isso. Meu amigo, tuas ideias não valem nada se não sair do papel. Se tu não executar, o resultado tá na execução. Sim. E esse livro aqui, Bora Vender, do Alfredo Soares, fala exatamente isso. Já gostei desse livro aí. Amigão, não tem. É isso, tá? Então, eu tô lendo agora. Se não tivesse lendo, eu já te emprestava. Mas a hora que eu terminar, eu levo pra ti. Perfeito. E, enfim. Tawane, a nossa proposta é 1 hora de podcast.
Já foi uma hora? E não sei se estás ambientada com um estúdio, esse aqui eu acho que é o episódio 67, 68. E é incrível como, quando o assunto flui, o tempo voa. Aham. Eu nunca fiz isso, de querer já marcar um próximo episódio, juro pra ti, porque assim, ó, tanta coisa que eu anotei, eu chamei uma, duas no máximo que a gente falou. E aí logo na fala já surgiu outra coisa, a gente foi botando na frente, eu não consegui nem sequer explorar um pouquinho essa conversa. Era podcast pra 3, 4 horas frouxo. Mas eu sei que o engajamento não vai e tudo mais, a gente tem que deixar também conteúdo para um próximo, né? Já vi ali Caio Carneiro e a Trinca, né? Caio Carneiro, GeoJ e Flávio Augusto, eles fazem vários episódios entre eles. Então, assim, nada impede de a gente sentar aqui nessa mesa e fazer de novo, né? Então, quando vai se encaminhando para o final, eu sempre peço para deixar um recado para quem tu quiser deixar, tua rede social e, acima de tudo, uma mensagem para aquela pessoa que aí vai ser muito... Vai cair no teu colo, assim. Uma pessoa que está patinando e que tu quer ver tracionar, que tu quer ver ir pra cima. Deixa uma mensagem pra essa pessoa, depois onde é que te encontra na rede social, Perfeito. Faz um convite pro pessoal. Perfeito. Eu gosto sempre de falar para as minhas alunas não subestimarem o 1%. Porque na era que a gente vive do digital hoje, a gente tem muito acúmulo de conhecimento, a obesidade mental, ela acaba mais impedindo a gente de fazer as coisas do que, de fato, desenvolvendo a gente como profissional. E aí se torna mais fácil o processo quando a gente entende que é o 1%. Então, se hoje você não consegue ler o livro todo, se compromete em ler algumas páginas. Se hoje você não consegue executar tudo aquilo que você quis executar, coloca uma porcentagem daquilo para execução. Então, não subestima o 1%. Eu estar aqui hoje é porque eu não subestimei o 1%. Eu consegui ter uma empresa hoje única no mercado porque eu acreditei. E não foi da noite pro dia que eu criei a metodologia, que eu executei, que eu validei, que eu prospectei as clientes. Foi o 1%, foi todo dia. Na minha rotina existe ouro porque eu me proponho a fazer 1%. Então, se hoje você está patinando, se hoje você ainda acredita que precisa fazer mais, busca inserir na tua rotina questões de desenvolvimento para que você consiga se tornar uma pessoa melhor. E não é se tornar o extraordinário de um dia para a noite, mas se propor a fazer todos os dias um pouquinho aquilo que está dentro do teu alcance, porque cada pessoa tem uma rotina singular, mas se dispõe a fazer um pouquinho todos os dias, que isso somado, essas ações de forma isolada, somadas, vai te levar ao resultado que você busca. E para esse corte aí a gente vai pegar, beleza? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Acelerar é bom? Em momentos específicos, sim. Para direção errada? Não. Então, assim, muitas vezes o que falta é saber para onde tu quer ir. Aquela clareza do ponto A pro ponto B, e aí ter clareza. Tô indo pro caminho certo, o que eu tô fazendo me direciona para lá? Beleza, então acelera. Não direciona, amigão? Refaz a tua rota, direciona novamente para onde tu quer ir, alinha teus processos, teus passos, tua rotina, e agora sim, toca a ficha. Exato. Caso contrário, tá acelerando pro lado errado, amigão, para voltar depois é complicado. Exatamente. Né? Mas é só um detalhe do que tu falou, que eu acho que é fundamental. Fundamental. 1% todo dia, beleza, mesmo que esse 1% também tem que ser direcionado para onde tu quer ir. Exatamente. Tá? E aí é muito importante que você entenda, se você é um empreendedor, se você tem uma empresa, o que você deseja? Qual que é o objetivo do teu negócio hoje? Tawane, eu quero hoje ser a maior da minha região. Eu tenho muitas clientes que esse é o maior intuito delas. Para eu ser a maior da minha região, eu preciso ter microtarefas a serem cumpridas para que isso se cumpra ao final de um período estipulado para cumprimento dessa meta. E aí, é aí que entra o 1%. Porque se eu entendo aonde eu quero chegar, eu entendo as ações que são necessárias. Tawane, eu não entendo, não faço ideia onde eu quero chegar, não faço ideia das ações que precisam ser feitas. O que você precisa fazer? Entender isso. E você só entende isso se você buscar por conhecimento. Por muitos momentos da minha vida, e eu digo principalmente quando eu empreendia para o ramo alimentício, meu foco era dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E depois que eu fui entendendo que para eu ter uma liberdade geográfica e financeira com o meu negócio, não era sobre eu focar no dinheiro, mas sobre focar em estruturas, em processos, em contratações assertivas, em competências, aí sim eu comecei a trabalhar de forma saudável, tanto para mim, psicologicamente e fisicamente, tanto para o cumprimento das metas que eu gostaria. Então, perfeito que o Augusto colocou. Se você ainda não sabe para onde você quer ir ou quais são as ações que você precisa cumprir para chegar lá, eu recomendo fortemente que você busque conhecimento para que você tenha esse prisma geral do que de fato é o teu objetivo.
Show de bola. Onde é que a gente encontra rede social? Como é que funciona? A pessoa dona de segmento de gastronomia, mulher prioritariamente, ou 100%, tem que ser, né, exclusivamente mulher? Não, a gente tem um modelo híbrido, assim, de empresárias e empresários. Tá. Que quiser procurar a Money Class para se associar ou para ser membro da comunidade. Como é que te acha na rede social? Eu vou soletrar aqui o meu nome, porque ele acaba sendo um pouco complexo. A minha mãe não me facilitou a minha vida. É Tauane Cavalcante, então é Tauanne e Cavalcante com E no final. A gente estava até falando sobre isso. E aí tem o tracinho, que é o underline. Então, Tauane Cavalcante, underline. Você já vai me encontrar lá nas minhas redes. A gente tem uma certa densidade com a criação de conteúdo. Então, só de você me seguir, você já vai ser muito beneficiado com as lives, com os conteúdos dos stories, com os conteúdos do feed e outros projetos que a gente acaba criando lá para os nossos seguidores. Então, com certeza vai ser um processo bem legal ter você com a gente e eu te espero lá. Fechou. É isso, ó. Eu não tenho câmera central, eu não sei em quem o Ricardo vai focar. Geralmente eu faço uma despedida e dou um até logo. Mas se tu fizer, talvez não vai aparecer. Então eu quero que fique chateada comigo. Ah, cortou meu. Tudo tá? bem. Fechou? Então, pessoal, esse foi o papo com a Tauane Cavalcante. Uma pessoa sensacional. Como eu falei aqui pra ela, eu não prometo episódio pra ninguém depois que acaba. Dessa vez eu estou prometendo um episódio pra você, tá? Foi muito rico. Tem muito que a gente escorreu. Até vou guardar essa folha e tirar uma foto pra depois a gente voltar nos assuntos, que foi muito bacana. Mas eu sei que depois, quando a gente sentar, vai fluir outras coisas, né? Então a gente vai ficando por aqui. A temporada dos episódios da Lucro Max voltou agora com um pouco mais de força. E até o final do ano vai ser assim. Então a segunda temporada vai ter muito mais conteúdo. Pessoas de qualidade, assim como a Tauane, para trazer assuntos de relevância e pesado que nem esse, tá? Pra gente curtir ainda mais e evoluir aquele 1% a cada episódio. Exatamente. Fechou, pessoal? A gente tá junto, então. Até a próxima. Valeu!